No livro Pérolas do Além, de Espíritos Diversos, ditado a Francisco Cândido Xavier. Continuamos. Jesus. O reino de Jesus não está nos templos ou nos manuscritos materiais, que o tempo se incumbirá de aniquilar em sua passagem cessante. E sim que os alicerces divinos têm que ser construídos no íntimo do homem, de modo que cada alma possa edificá-la por si mesma, à custa de esforços e lágrimas, a caminho das moradas gloriosas do infinito, onde nos aguardarão, depois da jornada, as bênçãos do Cordeiro de Deus, que se imolou na cruz, para nos redimir do infortúnio e do pecado. Do livro 50 anos depois. O reino de Jesus deve ser fundado sobre os corações, sobre as almas, e não poderá conciliar-se nunca, nesse mundo, com qualquer expressão política de egoísmo humano ou de doutrinas de violência que estruturam os estados da terra. Do livro 50 anos depois. O ensinamento de Jesus é vibração e vida, e como o estudo mais simples demanda o esforço de comparação. Não podemos versar o Evangelho sem esse esforço. Muitos procuram, nestas páginas, somente motivos de consolação, esquecendo a essência do ensino. Mas seria um contrassenso vir o Mestre a nós, dos espaços gloriosos da imortalidade, apenas para nos adoçar o coração honesto de perversidade e fraquezas humanas. Jesus é a fonte do conforto e da doçura suprema. Isso é inegável. No entanto, reconhecemos que uma criança que somente recebe consolações e mimos paternos arrisca-se a envenenar o coração para sempre, na sede insaciável dos caprichos. Não devemos acreditar que o Cristo só haja trazido ao mundo a palavra revigoradora e afetuosa, senão também um roteiro de trabalho, que é preciso conhecer e seguir, em que pesem as maiores dificuldades. Para isso, é indispensável tomar os nossos sentimentos e raciocínios como campo de observação e experiência, trabalhando diariamente com Jesus na construção da arca íntima da nossa fé. Naturalmente que essa edificação não prescinde do material adequado constituído pelas virtudes e conhecimentos nobres que adquirimos no curso da vida. São esses os elementos que procuramos em nossa pesca das luzes celestiais, que recebemos as consolações de Jesus. Sejamos igualmente operosos trabalhadores. Do livro Renúncia. Jesus, desconhecido, ignorado da sociedade mais culta de Jerusalém, triunfava no coração dos infelizes, pela contribuição de amor desinteressado que trouxera aos mais deserdados da sorte. Compreendeu, ao mesmo tempo, a discrição que lhe impunha naquele meio humilde, atentas às suas responsabilidades na vida pública. Do livro Paulo Estevão. Lembro-me de que, um dia, palestrando com alguns amigos protestantes, eu notei que classificavam a Jesus como rocha dos séculos. Sorri e passei, como os pretensos espíritos fortes da nossa época aí no mundo. Hoje, porém, já não posso sorrir e nem passar. Sinto a rocha milenária, luminosa e sublime, que nos sustenta o coração atolado no pântano da miséria secular. E aqui estou para lhe prestar
o meu preito de reconhecimento com essas páginas simples, cooperando com os que trabalham devotadamente na sua causa divina de luz e redenção. Do livro Boa Nova. Não basta confiar em Jesus. É necessário que Jesus também possa confiar em nós. Do livro Lázaro Redivivo. Venha ao Mestre que ampara os pobrezinhos, que esclarece e conforta os sofredores, pois com o mundo uma flor tem 1000 espinhos, mas com Jesus um espinho tem 1000 flores. De Carme Senira, do livro Parnaso de Além-Túmulo. Jesus no estábulo não é um fenômeno isolado no espaço e no tempo. É acontecimento vivo para o espírito humano. De Francisco de Monte Alterne, do livro Falando a Terra. A maioria não pretende ouvir o Senhor, e sim falar ao Senhor, qual se Jesus desempenhasse simples função de pajem subordinada aos caprichos de cada um. Do livro Vinha de Luz. Hermes, Zoroastro, Confúcio, Siddhartha e Sócrates foram grandes e veneráveis instrutores que nos revelaram a senda. Jesus Cristo, porém, associando lição e exemplo, é um mestre amoroso e sábio que nos ensina a percorrê-la. De Emmanuel, do livro Vozes do Grande Além. João Batista. O mestre dos mestres quis colocar a figura franca e áspera do seu profeta no limiar de seus gloriosos ensinos, e por isso encontramos em João Batista um dos mais belos de todos os símbolos imortais do cristianismo. Do livro Boa Nova. Judas. Judas foi mais infeliz que perverso. Ele não acreditava na validade das obras sem dinheiro. Não aceitava outro poder que não fosse a dos príncipes do mundo. Estava sempre inquieto pelo triunfo imediato das ideias do Cristo. Muitas vezes vimo-lo altercar, impaciente, pela construção do reino de Jesus, adstrito aos princípios políticos do mundo. O mestre sorria e fingia não entender as insinuações, como quem estava senhor do seu divino programa. Judas, antes do apostolado, era negociante. Estava habituado a vender a mercadoria e receber o pagamento imediato. Julgo, nas mediações de agora, que ele não pôde compreender o Evangelho de outra forma, ignorando que Deus é um credor cheio de misericórdia, que espera generosamente a todos nós, que não passamos de míseros devedores. Talvez amasse profundamente o Messias, contudo a inquietação fê-lo perder na oportunidade sagrada. Tão só pelo desejo de apressar a vitória, engendrou a tragédia da cruz, com a sua falta de vigilância. Do livro Paulo e Estevão. Justiça. A justiça divina nunca foi exercida sem amor. E quando a fidelidade sincera ao Senhor permanece viva no coração dos homens, há sempre lugar para o acréscimo de misericórdia a que se referia Jesus em seu apostolado. Do livro Missionários da Luz. A justiça é uma árvore estéril se não pode produzir frutos de amor para a vida eterna. Do livro Luz Acima. Justiça divina. Nenhum de nós peitará a justiça divina,
embora permaneçais cultivando muitas vezes a ideia de um comércio ridículo com a divindade. Do livro No Mundo Maior. Juventude. O moço poderá e fará muito se o espírito envelhecido na experiência não o desamparar no trabalho. Nada de novo conseguirá erigir caso não se valha dos esforços que lhe precederam as atividades. Em tudo dependerá de seus antecessores. A juventude pode ser comparada à esperançosa saída de um barco para viagem importante. A infância foi a preparação, a velhice será a chegada ao porto. Todas as fases requisitam as lições dos marinheiros experientes, aprendendo-se a organizar e a terminar a viagem com o êxito desejável. Do livro Caminho, Verdade e Vida. O jovem que recusa a orientação acertada dos mais velhos que lhe desejam o bem, procede qual lavrador leviano que reprova a boa semente. Do livro Alvorada Cristã.